Entenda mais sobre a oração. Vou te pedir que curta, se inscreva e ative o sininho. Ajuda o canal e motiva cada vez mais nosso canal a postar conteúdos inspirados e alcançamos mais almas que precisam de uma palavra para refletir e ligar o pensamento no trono do nosso Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que vão à igreja para orar e pedir as bênçãos de Deus, cometendo um grave erro ao assimilar Deus com um shopping online, que digitamos algo que queremos e ponto. E na verdade Deus não é um vendedor de bênçãos, como taxaram ele ao longo dos tempos. E pedem mais do que agradecem e dizem: Senhor, por favor, que eu consiga uma casa, um emprego, um carro. Isso deixa claro a Deus que as pessoas que vão procurar o Deus das bênçãos não intimidade ou conheçam a Ele. Na verdade nossas orações deveriam ser assim: Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, venho te pedir licença, ó Mestre, para entrar em tua grande presença, para elevar com toda a humildade um clamor a ti. Estou aqui para falar contigo e abrir meu coração, para louvar o teu nome, para sentir a tua calma presença, para adorar-te, para servir-te, para ouvir o que tens para a minha vida. Usa-me como queres e ensina a ser melhor. Amém. E assim deixamos transparecer que na verdade alegramo-nos mais com o pão da terra, que não temos mais necessidades do pão do céu, que é o pão que saciaria nosso ser. Quando Daniel se propõe a jejuar, ele está dizendo que o pão do céu é mais urgente que o pão da terra. Quem jejua tem pressa. Mas Daniel demonstra um quebrantamento profundo. Ele diz no versículo 3 que se cobriu com pano de saco e cinza. Daniel sabia o que era humilhação, quebrantamento diante de Deus. Vamos olhar agora os atributos da oração. Aspectos básicos da oração de Daniel. Em Daniel 9, ele vai usar nessa oração os 3 pontos básicos daquilo que entendemos ser oração. Primeiro, Daniel vai adorar a Deus. Olhe o versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira coisa que você verifica em Daniel é a reverência. Você acha que Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus? Tudo nos faz crer que sim, não? Hoje, às vezes, demonstramos uma intimidade com Deus, a ponto de dizer: Paizinho, não é? Porém, às vezes essa intimidade, tão popular, descreve intimidade na verbalização, mas não intimidade no relacionamento. As pessoas dizem, Paizinho, mas apenas na verbalização, não na intimidade, não no aconchego. Esse homem, Daniel, que tem intimidade com Deus, se dirige a Deus num profundo senso de reverência e diz: Deus grande e temível, diante de quem os próprios querubins cobrem o rosto. Se você analisar bem, há um fato tremendo no livro de Apocalipse: todas as vezes que a igreja está adorando a Deus, ela está prostrada. Deus é santo, 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 grande e temível. E os próprios anjos não ousam olhar para ele, mas cobrem o rosto. Quantas vezes nós perdemos esse senso de reverência, diante da majestade e da glória de Deus? Daniel nos ensina esse importante princípio acerca da oração, o princípio da reverência. O outro aspecto que Daniel demonstra nesta adoração é fé, é confiança no Deus da aliança. Ele diz: Deus grande e temível que guardas a aliança. Que coisa boa é você poder se aproximar de Deus, sabendo que Ele é fiel. Deus não volta atrás em sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Você pode crer naquilo que Ele fala e o que Ele fala é verdade e nunca vai cair por terra. Você pode confiar nisso? Então você pode adorar esse Deus. A segunda coisa para a qual eu chamo a sua atenção é a contrição. Essa é uma oração de contrição, de confissão de pecados. Talvez esta seja uma das mais ricas e profundas orações da Bíblia. Que tipo de confissão Daniel fez? A confissão de Daniel é uma confissão coletiva. Tanto no versículo 7, quanto no versículo 8, você vai notar isso. Ele disse que os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, pecaram contra Deus. No versículo 8, ele diz: a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais. Quando ele vai confessar o pecado do povo, ele inclui todo mundo: o rei, os príncipes, os pais, os filhos, os de perto, os de longe, todo mundo. Uma confissão coletiva, uma consciência geral de que o pecado atingiu a todos. Você percebe que a oração dele não foi apenas uma confissão coletiva, mas é uma confissão específica.
Veja os versículos 5 e 6. Ele não generaliza, mas especifica que tipo de pecado confessa. Ele não diz apenas, temos pecado. Ele cita pecado, iniquidade, procedimento perverso, rebeldia, afastamento dos mandamentos e dos juízos. Não demos ouvidos aos teus servos. Daniel cita pecados específicos. Às vezes, a nossa confissão é muito genérica. Você chega diante de Deus, dizendo, Senhor, perdoa as minhas muitas multidões de pecado, mas não diz que pecado que é. Deus, eu rebelei. Deus, eu desobedeci. Deus, eu não ouvi a tua voz. Deus, eu não atendi à voz dos teus profetas. Deus, a iniquidade, a pecado, a rebeldia, a rebelião, a transgressão, a endurecimento de coração. Você tem de chegar perante Deus e falar qual é o pecado. Essa é a verdadeira confissão. A confissão específica. Em terceiro lugar, você constata que a confissão de Daniel é sincera. Olha os versículos 7 e 14. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o corar de vergonha. Daniel está envergonhado. O grande drama da atualidade, prezado irmão, prezada irmã, é que o pecado não nos choca mais, não nos envergonha mais. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Daniel diz, a nós cabe o corar de vergonha, Senhor. Ele diz isso no versículo 7 e repete no versículo 14. Estamos perdendo a sensibilidade. O pecado não nos choca mais. Temos medo apenas das consequências do pecado e não do pecado. Precisamos, entretanto, entender que o pecado é maligníssimo, pior do que a pobreza, doença ou morte. Esses males, embora sérios, não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus no tempo e na eternidade. Espero que tenha desfrutado de mais uma lição do canal Devoção a Deus. Que possamos aprender cada vez mais do grande Criador. Paz.